Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vini Pato e nesse canal nós trazemos análises sobre geopolítica, economia, crises e espiritualidade, porque tudo isso está conectado e meu papel aqui é linkar os pontos e trazer a informação que ninguém está trazendo, o que ninguém está te falando. Bom, hoje, não diferente dos demais dias, eu quero fazer uma análise sobre o conclave e mostrar alguns pontos aí obscuros, até mesmo sobre Donald Trump. Então, responder algumas perguntas. Será que o Donald Trump está por trás dessa eleição desse novo Papa? Será que ele está por trás do conclave? Essas e outras perguntas eu quero responder aqui, outras coincidências / ironias que podem estar ocorrendo e ninguém está comentando. Então a gente vai tentar responder tudo isso aqui hoje. Eu achei impressionante, quero que você também fique aqui até o final para nós entendermos o que realmente está ocorrendo. Bom, primeiro, para quem não sabe, o Vaticano é o Estado-nação, é o menor país do mundo, tem cerca de 800 habitantes, um PIB gigantesco, com mais de 800 bilhões de dólares, então o Vaticano, em tese, tem isso dos ativos e o que dá para se contabilizar, com certeza deve ser muito mais o valor deles de negócios e de ativos, e é um país com um poder muito grande, é um estado muito grande, da mesma forma que outros estados também têm seus líderes, o Vaticano também está buscando o seu, agora o próximo Papa, que na verdade este cargo é um cargo muito importante e muitas pessoas estão de olho neste cargo, por exemplo, Donald Trump, por exemplo, alguns países e algumas ordens. Então esse é um jogo político muito grande, porque quando o novo Papa entrar, o poder que ele vai exercer sobre a população é gigantesco. Então essa pergunta, se Donald Trump pode estar por trás do conclave, a gente vai tentar resolver hoje. E Donald Trump deu uma entrevista rápida agora em abril, na qual ele foi perguntado quem ele gostaria que fosse o próximo Papa. A resposta dele falou ele mesmo, numa ironia, numa brincadeira. Depois ele coloca como o arcebispo de Nova York. Toda vez que eu penso num arcebispo dos Estados Unidos, principalmente Nova York, Chicago, eu já lembro do livro O Último Papa, que eu já mencionei aqui, no qual o autor Malachi Martin, autor deste livro, já mencionou que rituais foram feitos em igrejas nos Estados Unidos. É um livro muito interessante, eu vou colocar para vocês aqui para vocês verem, se vocês se interessarem por ler. Mas a gente sabe que essa organização Vaticano / igreja já está um pouco corrompida, já foi infiltrada durante séculos por organizações poderosíssimas. Agora veja rapidamente essa entrevista que o Donald Trump falou, isso que eu comentei com vocês agora. As Pope? I'd like to be Pope. That would be my #1 choice. No, I don't know. I have no preference. I must say we have a cardinal that happens to be out of a place called New York who's very good. So we'll see what happens. Bom, isso não soa um pouco estranho, apesar do Donald Trump sempre fazer esses tipos de brincadeira, mas se colocar como uma escolha possível para o Papa, se autocolocar, eu acho um pouco estranho, acho um pouco suspeito as falas dele, então a gente não pode deixar passar, mas também essa escolha do arcebispo de Nova York, porque ele é um conservador e agora nós estamos vendo o mundo passando por um período de conservadorismo. Tirando essa fala do Trump, você chegou a ver a foto que ele postou em seu perfil vestido de Papa, se colocando como Papa? Repare bem nas mãos dele, uma apontando para cima, a outra apontando para baixo, como representa bem essa imagem também do Baphomet, que é um ser híbrido que essas pessoas veneram. Então, essa coincidência também da foto dele ter postado é chocante, achei audacioso e também ao mesmo tempo um sinal, né? Um sinal de que ele pode estar sim por trás, principalmente nessa fala que ele acabou de dar e nessa imagem que ele postou. Agora também a gente não pode esquecer de outras coincidências que circundam esse cenário, como por exemplo o J.D. Vance, que foi a última pessoa numa missão oficial a falar com o Papa. Então, na mesma noite que o Papa morreu, J.D. Vance, que é uma pessoa do Peter Thiel, da Palantir, que é do Vale do Silício, que é uma pessoa que saiu do nada, vice-presidente americano, foi a última pessoa que viu e o Papa morreu. Talvez o Papa já não pudesse mais ter força para seguir com a agenda que eles estavam querendo. Mas agora a gente consegue ver que o Donald Trump, como ele é uma pessoa que está e veio para trazer o caos, como essa própria matéria da The Economist fez uma capa para ele, The Age of Chaos, ou seja, a era do caos, com o Donald Trump protagonizando isso,
É isso que eu entendo que é o cenário perfeito para fazer essa alteração de agenda. Com um controle também sobre o Vaticano, sobre o Papa, fica muito mais fácil de doutrinar as pessoas, porque falar em nome de Deus não significa ser cristão. Eu vejo muitos cristãos aplaudindo o que o Papa Francisco falou, fez em toda a sua carreira desde 2013, em todo o seu papado. Eu vejo pessoas aplaudindo, sendo que ele foi totalmente herege, ele falou coisas do cristianismo que não deve se falar, ele teve atitudes anticristãs. E nós não podemos fechar os olhos e achar que todo mundo que fala em nome de Cristo está realmente dizendo a verdade. E aqui é o nosso papel, trazer essa análise para vocês. Então a gente também pode enxergar que Donald Trump está atuando nos bastidores, como a gente pode ver que em janeiro ele nomeou um embaixador do Vaticano, uma pessoa que era contra o Papa Francisco. Agora, não é porque ele é contra que todos nós somos contras, porque ele era um progressista, um jesuíta, né? Se você não conhece a história dos jesuítas, acho muito importante que você conheça. Os jesuítas foram criados por Loyola, então ele sempre foi uma arma de guerra do cristianismo que sofreu infiltrações desde o seu início. Então é muito importante que vocês entendam. E o Papa Francisco foi o primeiro jesuíta, um progressista. Donald Trump, através dessa notícia que a gente pode ver, ele coloca uma pessoa que é contra o progressismo do Papa Francisco, colocando um embate lá no Vaticano, colocando o conservadorismo na frente. A gente vê essa agenda avançando. Eu acho muito difícil a agenda conseguir avançar em nome do socialismo. Então eles transfiguram isso para o conservadorismo. Eles passam para o lado conservador para tentar passar, porque onde passa boi, passa boiada. Então eles tentam usurpar esse lado conservador para conseguir passar pautas que favorecem a agenda deles. Então a gente pode ver que ele já estava atuando nesse cenário para tentar colocar esse conservadorismo dele, né, que ele diz conservadorismo, na Igreja Católica, colocar seu braço lá e com vários palpites que são um pouco estranhos, né? Principalmente quando ele fala que ele mesmo poderia ser o Papa. Agora, o Papa Francisco, ele colocou 108 cardeais, 108 cardeais, são 78% de cardeais progressistas, socialistas, que não estão em comunhão com a ideia cristã. Então são 108 pessoas, cardeais que nem deveriam estar lá, porque ainda existe, não sei se vocês sabem, uma ideia de que esse papado do Francisco não foi, e não sou eu que estou dizendo isso, não foi legítimo, dado que o Papa Bento XVI não renunciou ao cargo, e sim foi forçado. Isso é uma outra conspiração que existe e muitas pessoas estão falando. Vou colocar para vocês aqui alguns nomes que vocês devem procurar, leiam e estudem o que essas pessoas estão falando. Então, o que o Frei Tiago aqui do Brasil falou, o cardeal Vígano e um especialista papal no Vaticano também mencionou. Também nesse vídeo aqui vou colocar para vocês. Assistam depois, vocês tirem suas conclusões se ele é ou não é, e deixa aqui depois nos comentários, um papa legítimo, se realmente foi, porque a favor da igreja ele não foi. Então, na verdade, ele foi um antipapa. E no mundo já houve 43 antipapas antes. Então, não é uma novidade, mas quando essas pessoas utilizam de mensagens cristãs para levar o progressismo adiante, isso tem que ser contestado. A gente não pode aceitar de boca fechada, aceitar isso e ninguém falar. Eu vi também, eu seguia, na verdade, o Bernardo Pequister, e eu vejo ele mencionando tudo de bom que o Papa já fez e também passando pano para tudo de errado que o Papa fez. E isso não é certo. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, esse jogo político, essa guerra em torno do trono do Vaticano, esse poder vacante, é o que pode moldar os anos seguintes nossos. Isso pode interferir na vida de todo mundo. Pode não, vai interferir na vida de todo mundo. Até porque a gente já pode ver nesta outra matéria que o lado conservador está sim aumentando dentro do Vaticano. Apesar dos 78% de cardeais escolhidos por Francisco serem progressistas, realmente ainda tem uma margem que as agências de notícias estão dando para os conservadores dentro da igreja. É uma guerra muito política, é uma guerra que a gente não pode ficar de fora, que a gente não pode deixar eles fazerem o que eles querem com a igreja.
certo? Pelo menos nós devemos ficar atentos, porque nós não podemos seguir um falso papa. Isso não pode acontecer e a gente tem que ficar de olho, porque possivelmente, se Donald Trump estiver por trás, um conservador virá. E será que a hipótese dele de ser esse arcebispo de Nova York seria essa opção que vai ser escolhida? O que vocês acham disso? Deixem aqui nos comentários. Agora, para o Donald Trump não basta só a Groenlândia, o Canadá e o Canal do Panamá, ele também quer o Vaticano. Essas frases dele sim demonstram interesse nesse poder. Isso sim é interessante para ele, para a ala conservadora dele. Então eu acredito mais agora num jogo político de quem vai determinar o novo Papa, quem vai ser o responsável por escolher. Não entendo que, acho e espero que uma ordem divina possa sim vir um Papa realmente divino, mas acredito só por conta de um milagre nessa situação, principalmente por conta das infiltrações que a igreja vem sofrendo, que eu já comentei no livro O Último Papa, de Malachi Martin. Você consegue enxergar exatamente isso. E existem outros inúmeros documentos que mostram a infiltração na igreja. Então, basicamente, se não houver uma ordem divina, a gente tem que entender se o lado vai ser o progressista ou conservador, mas ambos eles vão avançar com a agenda necessária para que em 2030 tudo esteja conforme eles estão planejando, conforme nós falamos todos os vídeos. Aqui nesse canal você vai ver o que ninguém está falando. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui para receber mais notícias que ninguém está recebendo e deixa aqui nos comentários o que você achou disso, se você realmente acha que Donald Trump pode estar por trás do conclave. Valeu, galera, é isso, muito obrigado e até a próxima.